Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Matheus Hildebrand Grise e nesse vídeo a minha intenção não é fazer com que você desista de fazer uma faculdade. Talvez esse seja o seu sonho, então faça o que você achar melhor. Tá? Eu sei que vai ter muita gente clicando nesse vídeo aí por viés de confirmação. Como assim? Você já tem decidido dentro de você se você vai fazer faculdade ou se você não vai, e você só quer uma confirmação externa da decisão que você já tomou, mas você não tem coragem o suficiente de assumir. Então, não terceirize decisão de vida, gente. Eu assisti um vídeo recente aí do Raya Santos que até falava isso, né? As pessoas chegam, perguntam para ele assim, pô, o que eu faço da minha vida? Cara, como é que eu vou falar isso para você? Você que tem que decidir. Mas enfim, o que eu vou tratar nesse vídeo aqui então? Eu só quero trazer para vocês a trajetória, né, que me fez chegar até essa decisão. Eu já friso desde o começo que não foi algo que eu escolhi da noite para o dia. Eu não acordei e falei assim, pô, eu não vou fazer faculdade. Não, foi todo um processo, foi um exercício de várias e várias vezes ficar pensando se eu deveria ou não deveria fazer, os prós, os contras, enfim. Eu quero trazer aqui para vocês como que foi o caminho até chegar a essa decisão aqui. Tá? Mas vamos lá, então. Eu não quero trazer desespero para ninguém, sabe? Eu acho que esse é um principal princípio aqui da criação dos meus vídeos que eu já vou trazer, que eu não quero trazer desespero para ninguém. Eu quero trazer a minha experiência de vida, o meu cenário de vida e as soluções, principalmente as soluções que eu encontrei para a minha vida. E não quer dizer que você tenha que fazer o mesmo, mas se isso pelo menos te inspirar aí, né? Se você tiver pelo menos algum insight, se você tiver alguma reflexão valiosa aí, para mim já está de ótimo tamanho. Bom, mas vamos lá. Onde que essa jornada começou? Eu sempre tive, desde muito jovem, ali, meus 15 anos, uma vontade para desenvolver o meu intelecto, para ter uma formação intelectual. Eu não tinha especificadamente essa concepção, essa ideia de que eu queria desenvolver a minha formação intelectual. Eu sempre fui muito atraído, principalmente por filosofia. Eu lembro que com 15 anos eu tive uma aula de filosofia e eu fui numa livraria no dia seguinte com meus pais e eu fiz minha mãe comprar Assim Falava Zaratustra, sabe? Então, eu tinha, óbvio que é um livro muito difícil e principalmente para a época, né, uma criança de 15 anos. Só que como posso dizer isso para vocês? O que acendia aquela chama dentro de mim? Eu pegava o livro e começava a ler ali a primeira, a segunda frase e eu não entendia porra nenhuma. E o que acontecia? Eu pegava um dicionário gigante que meu pai tinha lá e ficava folheando, procurando aquela palavra que eu não compreendi. Aí eu compreendi aquele pedacinho, aí eu ia compreendendo um outro pedacinho e o outro, e o outro, e o outro, até que eu entendi a frase inteira, até que eu entendi o parágrafo inteiro, enfim. Esse processo, né, eu lembro que foi muito satisfatório para mim. E, enfim, eu acho que essa é a principal lembrança que eu tenho de uma primeira experiência intelectual que acho que foi o pontapé aí para todo o meu interesse, certo? Beleza, isso aí foi com 15 anos, eu sempre também desenhei, sempre pintei desde que eu me conheço por gente e eu sempre tive envolvido então com alguma atividade nesse nível. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, que é aquela fase que todo mundo passa, né, de decidir o que deve fazer ali com a sua vida, se você vai fazer uma faculdade, se não vai, qual faculdade fazer. E, bom, eu lembro que eu até fiz o Enem, eu tirei uma nota considerável, mas eu não fiz nada com essa nota, porque a minha principal dificuldade sempre foi escolher um curso. Sempre foi tomar uma decisão ali sobre eu vou fazer X ou vou fazer Y de curso. E foi muito difícil para mim, porque muita coisa me chamava a atenção. Eu pensei em fazer artes visuais, pensei em fazer idiomas, né, que é linguística, se eu não me engano. Eu não lembro agora também, mas pensava em fazer filosofia, pensava em fazer física, sabe? Então, eu sempre fui muito indeciso nessa questão e
por essa indecisão também eu não soube nem o que fazer com aquela nota do Enem e eu não acabei não fazendo nada. E o que acontece? Os anos foram se passando. Eu deixei meio que essa ideia de lado e eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro, saí da casa dos meus pais. Só que o que sempre aconteceu? Nos meus trabalhos, eu sempre chegava ali até um ápice de saco cheio e aí eu tinha minhas crises existenciais, né? Ficava me perguntando, pô, mas será que é isso aqui mesmo? Será que eu posso fazer alguma coisa melhor com a minha vida? Será que isso aqui é significativo para a minha vida? Será que eu não vou me arrepender? E tudo isso ficava alimentando minha cabeça. E o que sempre aconteceu? Eu sempre voltava para essas atividades. Sempre voltava para a leitura, sempre voltava para a escrita, sempre voltava para o desenho, para a pintura. Só que quando eu tentava fazer disso aqui a minha atividade principal, eu acredito que eu colocava uma certa pressão sobre isso aqui, que eu acredito hoje que é errada. Eu acho que eu não tive visão a longo prazo disso daqui, e eu acredito também que essa pressão de colocar a minha principal fonte de renda nisso daqui acaba influenciando de uma maneira negativa, né? Porque eu não vou estar estudando eu não vou estar estudando pelo conhecimento em si, né? Pelos estudos como um fim nele mesmo. Eu vou estar estudando para fazer disso aqui um meio para mim ganhar dinheiro. E não era isso que eu queria. Então eu sempre ficava nesses dois extremos, né? Eu ia para alguma atividade ali que eu achava mais relevante, uma atividade de profissional mais relevante para ganhar dinheiro. Aí eu voltava de novo para atividade intelectual, tentava fazer disso aqui algo para mim ganhar dinheiro, aí eu não conseguia, enfim. Aí eu ficava nesses dois extremos. E aí durante os anos, o que aconteceu? Eu via várias figuras aí na internet, eu até notei porque é muita gente. Vamos lá. Eu sempre acompanhei muito Jordan Peterson, o Rodrigo Gurgel. Esse cara foi extremamente importante para mim ter um certo desconforto para ideias que eu não concordava, sabe? Eu, como todo jovem adolescente besta, eu acreditava que eu era dono da verdade. E o Rodrigo Gurgel, ele sempre foi um cara que falava com muita propriedade, mas de uma forma também mais poética, e eu depositava e deposito ainda muita confiança, né, no que ele falava. E aí eu lembro até hoje que teve um vídeo que ele falou, eu não lembro agora exatamente o que, mas ele falou de alguma coisa que eu não gostei da maneira como ele falou daquilo. Só que aí eu fiquei pensando, poxa, mas esse cara é um cara que eu gosto tanto, que eu escuto tanto. Aí eu me permiti ouvir o que ele tinha a dizer e eu concordei com o cara. Eu acho que foi a primeira experiência consciente que eu tive aí de ter esse enfrentamento, né, do que eu acreditava ser verdade. E eu tenho muito a agradecer a ele, viu? Se um dia chegar até o senhor Rodrigo Gurgel, muito obrigado, viu? Vamos lá. Olavo de Carvalho. Tem muita gente que odeia o cara, tem muita gente que ama o cara. Eu sou um dos caras que gosta demais dele. O Renato 38, ele é meio pancadão, mas é um cara também fenomenal. O Rayan Santos, por mais que às vezes ele fala umas bosta lá, ele é um cara show de bola, ele é muito inteligente. E o Hidemburgo Melão, eu acho que é Hidemburgo ou Hindemburgo, enfim, que é um cara também que tem um QI aí de 200 e pouco e aí eu fui muito influenciado principalmente por essas principais figuras que eu citei para vocês. E também durante um tempo ali eu segui Bruno Perini, o Primo Rico ali. Hoje eu sigo bem menos, mas na época eu seguia bastante esses caras. E eu sempre escutei de um ou outro ali as opiniões deles sobre a questão de faculdade, né? Alguns falavam muito mais de empreendimento versus faculdade, que o empreendimento compensava mais. Outros falavam de atividade manual, né, de ser, por exemplo, um pedreiro, de ser eletricista, versus a faculdade, né?
E outros falavam da influência negativa da faculdade para o seu intelecto, uma vez que a maioria das faculdades aí é meio enviesada enviesada por essa visão esquerdista. Eu não estou afirmando nada aqui. Eu não sei, eu não fiz faculdade, então não sei se é de fato assim ou não, se são todas as faculdades são assim ou não. Só que eu não quis colocar à prova, tá? Essa foi uma escolha minha. Eu não quis correr o risco de ser influenciado negativamente aí no sentido de escolherem não como eu devo pensar, mas o que eu deveria pensar, certo? E aí o que aconteceu, então? Eu fui apresentado aí a várias ideias diferentes. E outros vídeos mais perdidos aí também de caras falando, nossa, eu até assisti um vídeo esses tempos de um cara, ele é meio novo também, com um cabelo longo assim, e ele fala que ganha 30 mil, 40 mil reais editando vídeo pra gringa. Eu não desacredito, não, porque o pessoal acaba recebendo em dólar, né? E quando você converte, é por aí mesmo. E então, aí você começa a ficar meio fascinado, né? Porque, pô, todo mundo quer o quê? Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer trabalhar consideravelmente menos e viver bem, certo? Essa segunda aí é meio vagabundice mesmo, mas, enfim. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei então a chegar a várias possibilidades. Aí, meu filho, como eu sempre fui muito indeciso, o que acontece? Você fica perdido. Você começa a ficar perdido e fala, porra, o que eu devo fazer? E aí o que aconteceu na minha vida? Eu tive certas experiências que me mostraram que eu gosto de atividade manual. Eu já passei experiências aí pontuais de trabalhar fazendo cerca de fazenda. Eu já trabalhei como auxiliar técnico de ar-condicionado e já trabalhei como servente pedreiro também. E olha, não vou mentir para vocês, eu gostei. Eu gostei. E aí, essa minha experiência, né, e esse gosto que eu desenvolvi ali na atividade, somados também à questão da inteligência artificial, que é qual? Raias dos Santos fala muito isso e eu concordo muito com ele. Inteligência artificial vai substituir aí as profissões de ar-condicionado. Não tem como. Eu acredito que vai substituir sim. Por quê, meu amigo? Cara, eu acho que é uma tendência humana da gente sempre querer o mais fácil, certo? Da gente sempre querer facilitar as coisas. Inteligência artificial está aí para isso. O empreendedor, o empreendedor, qual que é as duas principais atividades dele? Reduzir custo e aumentar lucro. Qual que você acha que é o custo que ele vai reduzir aí com inteligência artificial? Mão de obra, meu filho. Mão de obra, o cara que fica lá se achando o gostosão porque está embaixo do ar-condicionado, porque passa o dia inteiro ali. O dia inteiro não, né? Eu passo o horário comercial ali digitando alguma coisa, fazendo planilha e fechando negócios, isso, aquilo. Esse cara vai ser substituído. Vai ser substituído. Eu não acredito que todos, mas a maioria ali, maçante, vai. Sabe? Então, unindo então essa minha experiência breve aí com essas atividades manuais aí e essa visão que eu concordo também, que eu acredito que a inteligência artificial vai tomar esses trabalhos de ar-condicionado e vai sobrar o quê? Vai sobrar ali os trabalhos manuais, né, os trabalhos braçais, que serão mais bem pagos. Eu tomei a decisão. Falei, cara, é nesse caminho aqui que eu vou. E eu sempre tive vontade ainda tenho até hoje, de sair do país. Não é por nada, não. Eu acho o Brasil um país muito lindo, tem os seus problemas aí de segurança, mas é um país bom assim para se viver. Só que eu prefiro algum outro país. A Europa, por exemplo, me encanta muito pela questão, como eu falei para vocês, né, eu gosto de desenhar, gosto de pintura, esse lado artístico, então, pesa muito na minha vida. Então, a beleza ali da arquitetura da Europa, a beleza natural mesmo ali, me encanta muito.
O clima me encanta muito, então eu sempre quis sair do país e ainda quero sair do país. E eu vi também, através dessas atividades manuais, a possibilidade de mudar de país também. Até ontem eu assisti um vídeo um podcast do Arraial Santos com um entrevistado que eu acho que era João o nome dele. Ele é eletricista em Portugal e o cara tira uma nota, sabe? E eu não quero ser milionário, eu não quero ter Ferrari, eu não quero ter mansão, nada. Eu quero ter uma vida boa, proporcionar dignidade para minha família também e poder viver tranquilamente, sabe? E outras pessoas também foram muito importantes aí para essa tomada de decisão. Acho muito importante vocês repararem aqui que, frisando novamente, não é uma decisão que eu tomei da noite para o dia, não é. Foram várias influências que eu tive, foram várias pessoas que eu fui escutando, né, ponderando também se o que aquela pessoa estava falando é verdade ou se não era, se aquilo ali se encaixava no meu cenário ou se não se encaixava. Não foi algo que, tipo, pô, 38 chegou e falou para mim, vende tudo e compra Bitcoin. Não foi isso que eu fiz, entendeu? Eu escutei tudo que o cara falou, o cara é muito sensato, fui ponderando tudo que podia se encaixar na minha vida, o que não se encaixava. Enfim, e tomando aí essas decisões para minha vida que foram mais cabíveis. E aí, bom, vamos lá. Voltando, né? Frisando, não foi uma decisão então que eu tomei da noite para o dia. Foi algo trabalhado, foi algo pensado, foi algo refletido para chegar até aqui hoje e fazer esse vídeo para vocês. Tá? Então não pense aí que foi alguma coisa aleatória aí. Tá, Matheus, mas então por que você desistiu de fazer faculdade e você está falando aí que inteligência artificial vai pegar o trabalho intelectual de todo mundo? Para que você está estudando então? Para que você vai continuar buscando a sua formação intelectual? Porque isso aqui completa a minha experiência humana. Sabe por quê? Como eu falei, isso aqui é um fim nele mesmo. O estudo é um fim nele mesmo. O conhecimento é um fim nele mesmo. Eu não quero fazer isso aqui para utilizar isso aqui como ferramenta para fazer outra coisa. Não, o próprio processo de você adquirir esse conhecimento já é muito enriquecedor para a sua vida. Você pegar um livro como A Vida Intelectual e poder integrar os conhecimentos que tem aqui para a sua vida é transformador, mano. É transformador. Você pegar aí Aristóteles, você pegar a obra de Platão, você pegar a obra de Sócrates, as literaturas, são todas as obras clássicas que atravessaram o tempo e que estão aqui até hoje pelo seu conteúdo, que ainda tem valor e sempre vai ter. Bom, e uma outra coisa também, né? Eu acredito que esse ato de você estudar e principalmente o ato de você criar é surreal, é uma coisa que preenche realmente ali o significado de vida, pelo menos o meu significado de vida. Sabe, você poder sentar e poder criar um texto da sua cabeça, você poder sentar e poder criar uma obra ali, um desenho, você poder criar uma pintura, é a expressão da sua personalidade, é a expressão da sua experiência humana. Ah, Matheus, mas eu não sou o cara que quer criar nada, eu não quero criar nada, eu vou consumir. Beleza, você prefere o quê, meu querido? Ter na tua casa uma pintura do Van Gogh, pintado pelas mãos do Van Gogh, lá depois de ter cortado a orelha, de ter caído sangue na mão dele e de repente respingado na tela, ou você prefere um quadro que foi pintado em 3 segundos por inteligência artificial? Você prefere um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, escrito pelo cara que estava lá na guerra, tomando tiro com a granada explodindo do lado dele, ou você prefere um livro escrito em 5 segundos por inteligência artificial? Eu acho que a gente tem que se atentar aí nos próximos anos a ter esse bom senso
né, de escolher aquilo que realmente tem significado, aquilo que realmente tem peso no sentido de acumular tempo, experiência humana, carregar sentimento humano e carregar fé humana. Porque quando a pessoa está fazendo alguma coisa, quando ela está produzindo, quando ela está criando da cabeça dela e das diversas fontes que ela passou, aquilo é um ato de fé. Que ela está acreditando que vai chegar, que cada página escrita, no final, vai formar alguma coisa de valor. E que ela vai poder passar aquilo ali para outra pessoa que enxergue aquele valor, enfim. Nisso aqui, eu reforço, eu não quero fazer disso aqui a minha principal atividade, a minha principal renda, a minha principal renda. Se vier alguma renda disso aqui, amém. Se não vier, amém também. Se eu puder só inspirar você a, de repente, buscar a sua formação intelectual, beleza. Se você só achar interessante me ver através desse processo, beleza também, tá? E aí você pode me perguntar, pô, Matheus, mas o que você escolheu, então, afinal, aí, né, estudar? Como que você tá estudando? Isso aí é matéria para outro vídeo também, que eu gosto de fazer vídeos assim mais longos, mais profundos, aí lá ele. Mas eu tive influências também de uns caras aí mais recentemente, que foi Jonas Castro, o Elton, eu esqueci o sobrenome dele, mas tem o Johnny também, o Bruno Fagion. São uns caras aí que eu tô vendo o quê? Que é uma nova onda, vamos dizer assim, uma nova moda, talvez, de um empreendedorismo mais tranquilo. Como assim? Um empreendimento ali sem ficar vidrado, sabe? Em, pô, eu vou ter a minha mansão, eu vou ter minha Ferrari, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e eu vou vender milhões e eu vou escalar, né, as minhas vendas para o mundo inteiro. Não, são os caras aí que tem como até o Jonas Castro fala, né, um negócio mais enxuto, como é que é? One person business, que é um negócio de uma pessoa só, então é algo ali mais palpável, que você consegue tirar uma renda muito boa, mas ainda assim não é algo que deve tomar o seu dia inteiro, né? E eu fiquei meio desacreditado da questão do empreendedorismo, justamente por ter aquela visão ali de não, você tem que trabalhar 24/7, você tem que se matar de trabalhar, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, enfim. E esses caras me mostraram talvez aí uma alternativa, né? Eu ainda sinto vontade ali de fazer alguma coisa com isso daqui, mas como eu falei para vocês, eu não quero colocar um peso desnecessário sobre essa atividade que vai influenciar de maneira negativa no estudo, sabe? Eu quero estudar como o estudo como um fim nele mesmo, né? Eu quero criar, eu quero fazer algum desenho, alguma pintura, alguma escultura como um fim nela mesma. Eu não quero fazer para vender para você. Se você quiser comprar ali no final e de repente for algo realmente interessante, maravilha, amém, meu filho, amém. Vai estar talvez disponível, não sei também, que eu tenho mania de às vezes me apegar às coisas que eu crio também, mas eu não quero tornar isso daqui a minha principal fonte de renda. Eu quero sim fazer uma renda extra, talvez aí com mais focado no YouTube AdSense do que qualquer coisa, mas o meu foco aqui principal é trazer essa visão para você, sabe? É trazer essa visão que mesmo com inteligência artificial ainda é necessário e vai ser necessário a gente passar por esse processo aqui de criação, de estudo, de inspiração. Cara, desliga um pouco o celular, para de ficar vendo vídeo curto, que isso aí é outra coisa que vai habituando o seu cérebro a não focar, porque é aquela coisa, né? Eu já tentei criar Reels, vídeo curto para o TikTok, vídeo Shorts, e aí eu dei uma estudada, o que sempre o pessoal fala. Não, porque nos 2, 3 segundos
os primeiros 2, 3 segundos você tem que prender a atenção da pessoa. Ah, pra porra, né, meu? Imagina cada vídeo que você fica lá rolando, você tem que ficar prendendo tua atenção e aí você muda de foco e tal. Por que você acha que hoje a pessoa não consegue ler um livro inteiro, não consegue sentar a bunda na cadeira e pensar meia hora na vida, 1 hora, sabe? Então a gente tem que treinar cada vez mais essa visão de longo prazo, habituar o nosso cérebro a dedicar mais tempo a uma coisa de cada vez e coisas mais significativas também, né, com uma duração maior. Bom, a ideia em geral é essa, tá? Eu realmente acredito aí que é uma coisa significativa de se fazer, estudar como estudo, como um fim nele mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu espero aí de vocês sugestões também. O que você, nesse âmbito todo que eu falei, em todos esses assuntos, o que você gostaria de ver no próximo vídeo? Me conta aí também nos comentários algum caso aí da sua vida que você passou ou que você está passando também, dificuldade que você está enfrentando, soluções, principalmente, pessoal. Eu vejo, acho que é uma mania muito feia que a gente tem de chegar na internet e só tacar problema, sabe? Ah, não, porque minha vida tá assim, minha vida tá assado, isso e aquilo e tá. É como quando você liga o noticiário só tem desgraça. Então, chega na internet, então, chega num vídeo, chega num comentário e traz solução, traz coisa boa, traz alternativa para a pessoa que tá desesperada, a pessoa que está desesperançosa, sabe? Dá uma luz ali para aquela pessoa. E, enfim, é isso. E muito obrigado.